Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje vamos fazer mais uma correção do PET e vou postar ela um pouco antes do normal, porque o pessoal está tendo algumas dúvidas em relação ao conteúdo, né? E aí a gente vai tirar as dúvidas aqui rapidinho, tá? Como que faz a atividade também. Então é o seguinte, olha só. Aqui nesse texto ele está falando o seguinte: cada um dos polígonos regulares abaixo está inscrito em uma circunferência de raio de 10 centímetros, tá? Então aqui tem a circunferência, está em volta, são todos iguais. Considerando 3 como aproximação para o número π, né, se a gente voltar depois, calcule o perímetro da circunferência circunscrita e a área do círculo. Então, calcular o perímetro e a circunferência, tá? Registrando esses valores na última linha. Então, tá aqui. Compare a apótema ao número. Essa parte eu vou fazer depois, tá? Eu vou só explicar então primeiro, a gente vai fazer o cálculo aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só. Então aqui ele falou que o raio da circunferência é 10 centímetros, tá? Então o raio igual a 10 centímetros. Então para a gente poder calcular o perímetro, a gente tem que perímetro igual a 2 vezes π vezes o raio, certo? O π ele pediu para usar a aproximação de 3. Então aqui o perímetro vai ser 2 vezes 3 vezes 10. Então perímetro igual 2 vezes 3, 6, vai dar 60 centímetros. Ok? Beleza. Então agora a gente vai fazer o cálculo da área. Então a área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então a área vai ser 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Primeiro eu faço a potência, então a área vai ser 3 vezes 100. Então a área vai ser 300 centímetros quadrados. Bom, então a gente já tem esses dois valores aqui. Aí na hora de colocar aqui, ó, o comprimento da circunferência, tá? O perímetro no caso, né? O comprimento da circunferência é de 60 centímetros. Mas já tem um centímetro, né? E a área da circunferência é de 300 centímetros quadrados, ok? Então tá aqui. Agora a segunda parte que ele falou é o seguinte. Ele falou assim que, se a gente reparar bem, à medida que a figura vai aumentando o número de lados, a diferença entre o apótema e a diagonal aqui, a meia diagonal, né, no caso o raio, vai diminuindo. Então, aqui tem 3 lados, então esse pedaço é bem menor que esse. Aqui tem 4, esse pedaço aqui ainda é menor do que esse, né? Nesse caso, 5 lados, esse pedaço já está maior, a diferença é menor. Aqui, esse pedaço é quase o tamanho desse, e assim por diante. Aqui, olha só, aqui a figura tem, nossa, tem 10 lados. Esse raio é quase o tamanho da apótema, né? Que são 10 lados. Enfim, a gente vai vendo que a diferença vai diminuindo, tá? Então a apótema 5 e o número de lados são 3. Aqui a apótema 7 e o número de lados 4. E assim por diante. E olha só, aqui a apótema é 9,51 e a gente sabe que o raio aqui é 10. Então à medida que vai aumentando o número de lados, vai diminuindo vai diminuindo a diferença e vai chegando mais perto do raio. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver uma figura com muitos lados, muitos lados, ela vai ser quase uma circunferência e a apótema vai ser quase igual ao raio, certo? Até que por fim a gente pode considerar que uma figura com infinitos lados é uma circunferência, onde a apótema e o raio têm a mesma medida, ok? É só isso, só uma análise, tá, gente? É só uma análise, porque a circunferência, apesar de ser uma curva, ela pode ser considerada como um polígono, né, formado por retas, mas tão pequenas, né, e são infinitas retas, e que o apótema e o raio têm a mesma medida, bom? Então, continuando aqui, olha só. Na figura abaixo, há um quadrado de lado 3 centímetros. Então, cada lado do quadrado mede 3 centímetros. Inscrito em uma circunferência de raio R. Tá aqui, eu não sei quanto mede o raio. Tá? Sabendo que a medida da área de um quadrado é dado pelo quadrado da medida de seu lado, tá? A gente vai escrever isso aqui. Complete as lacunas que as frases fiquem corretas. Então vamos ler de novo. Sabendo que a medida da área do quadrado é dado pelo quadrado da medida dos seus lados. Então a medida da área do quadrado, que quer dizer o seguinte, ó, a área do quadrado, já é um quadradinho, é o quadrado da medida do seu lado. Então o lado elevado ao quadrado. Logo, se
esse quadrado tem lado medindo 3 centímetros, então é 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9 centímetros quadrados, tá? Nossa, hoje tem tanto caminhão passando aqui, tá? São 9 centímetros quadrados, tá bom? Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó, a medida da área do quadrado é, a gente já calculou ali, 9. Vou colocar de vermelho aqui. É 9 centímetros quadrados. E o perímetro é a soma dos lados. São 4 lados, 4 vezes 3 vai dar 12 centímetros, tá? A soma das medidas dos ângulos internos é... Bom, a gente sabe que todos os quadriláteros, a soma dos ângulos internos é 360 graus, tá? E a dos seus ângulos externos, né, também, né? Acaba sendo também. Isso aqui é uma propriedade. Cada ângulo interno mede, então vai ser 360 dividido por 4. Então cada ângulo interno mede 90, tá? 360 dividido por 4 é 90. E cada ângulo externo, bom, é o suplementar, perdão. E vai dar 90 também, porque tem que somar 180. O polígono possui quantas diagonais? Aí no caso das diagonais, a gente usa aquela formulinha, né? Que a gente viu lá antes, que falava assim, olha só. N que multiplica N menos 3 dividido por 2, lembra? Então como é que fica isso? Aqui vai ficar 4, que multiplica 4 menos 3 dividido por 2. Então aqui vai ficar 4 vezes 1 dividido por 2. 4 vezes 1 vai dar 4, 2 vai dar 2. Então ele tem duas diagonais, certo? Bom, no caso é essa e essa. Só tem duas diagonais aqui. Tô colocando aqui então. Ele possui duas diagonais, né? Que são perpendiculares entre si. São perpendiculares por quê? Porque na hora de eu traçar essas diagonais, elas vão formar 90 graus uma com a outra, tá? Essas diagonais. E as bissetrizes dos ângulos internos divide-os em ângulos que medem, aí no caso 45. Esse x aqui, ó, ele vai medir 45. Por quê? Se o ângulo interno mede... Opa, errei. Nossa. Se o ângulo interno mede 90 e ele é dividido por 2, então ele vai medir aqui, então, 45, né? Vai medir 45, tá? Logo o x, né? Os ângulos internos dividem em dois ângulos que medem 45. Logo o x, né, é igual a 45 graus. Tá aqui, né? Letra B. A letra B fala o seguinte, olha só. A apótema A, tá aqui, ó, a apótema A do polígono regular mede. Bom, aí, gente, é o seguinte, eu vou ter que fazer um cálculozinho aqui para poder chegar nessa medida. O que eu sei? Eu sei que isso aqui, olha só, ele deu aqui a medida da lateral, que mede 3 centímetros, certo? Aqui mede 1,5. Bom, como aqui mede 45 e aqui mede 90, então esse lado também mede 45, certo? Esses dois lados medem 45, os dois ângulos medem 45. E o que tem a ver? Tem a ver que se esse lado aqui, se os dois ângulos são iguais, quer dizer que os lados aqui também são iguais. Então se esse lado mede 1,5, esse lado, a apótema, também mede 1,5, certo? Por quê? Porque elas formam 90 graus, os dois ângulos aqui são iguais. Logo, o único lado diferente é esse raio aqui, tá? Então aqui mede 1,5 e aqui mede 1,5, tá bom? Então a apótema A mede 1,5 centímetros, tá? E a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles de cor amarela, formado pela metade do lado quadrado da apótema, o raio da circunferência escrito possui hipotenusa medindo 3,2 centímetros sobre 2, tá? 3 raiz de 2, tá? Aqui tá meio legível, eu acho que o meu tá, a impressão não saiu legal. 3 raiz de 2 centímetros. Então, o raio da circunferência mede. Aí, o raio da circunferência é a própria hipotenusa, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o raio. Então, o que acontece? Esse número que tá aqui, ó, esse valor que tá aqui, é o próprio raio. Então, o que acontece? Eu não sei se para colocar... Eu acho que eu vou colocar desse jeito, ele não deu aproximação nenhuma. Então, aqui vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2.
tá? Vamos entender como que sai esse valor daqui, tá? Como que sai esse valor? Bom, o que acontece? Existe o teorema de Pitágoras, a gente já viu antes, fala que hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Os dois catetos são iguais, tá? Então, hipotenusa ao quadrado é igual. Aqui vai medir 1,5 mais 1,5. Isso aqui é elevado ao quadrado. Quem preferir, pode transformar em fração, vai ficar mais fácil, tá? Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado igual a 3 sobre 2 ao quadrado mais 3 sobre 2 ao quadrado, certo? Aí vai ficar a hipotenusa ao quadrado igual, aqui vai ficar 9 quartos mais 9 quartos, certo? E 9 quartos mais 9 quartos, denominadores iguais, então a gente vai ficar h igual a 18 quartos. Passo quadrado em forma de raiz, então a hipotenusa igual a raiz de 18 sobre a raiz quadrada de 4, vamos colocar assim, né? Vou colocar separado. A raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de 18, se eu fatorar, vai dar 3 raiz de 2. A gente já aprendeu a tirar essas raízes, como é que fala? As raízes, os resultados aqui que tem um número inteiro e a raiz, tá? As raízes não exatas. Então aqui, daqui saiu o valor, tá bom? Que foi o que ele pôs aqui, que foi raiz de 3 sobre 2, tá vendo? Beleza. Considerando 3 como aproximação para π, beleza. E a área do círculo, da circunferência e o quadrado medem aproximadamente. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular isso aqui. Então vai ficar assim, olha só. O perímetro, a gente sabe que o raio é raiz de 3 raiz de 2 sobre 2. Então vamos lá. Então o perímetro vai ser 2 vezes π vezes o raio. Então aqui vai ficar, eu falo para considerar o π como 3. Então vai ficar 2 vezes 3 raiz de 2 sobre 2. Bom, vou multiplicar em cima primeiro. Eu posso cortar aqui, tá? Mas eu não vou cortar não, tá? Vamos fazer por parte aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então a gente vai ficar 18 raiz de 2 sobre 2. Certo? Bom, o 18 e o 2 eu posso simplificar. Então, o perímetro é igual a 9 raiz de 2. Porque 18 dividido por 2 dá 9. Então, isso aqui é o perímetro. Então, o perímetro aqui eu já tenho. Certo? Aproximadamente 9 raiz de 2. Certo? 9 raiz de 2. E depois, para calcular a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, a área vai ser, o π vale 3. O raio é isso aqui tudo, ó, é raiz de 3, raiz de 2 sobre 2, certo? Elevado ao quadrado. Lembrando, eu tirei o quadrado disso aqui, ó. Ele vai voltar, vai ficar 18 raiz de 4. Aqui, ó, vai ficar, porque eu tinha tirado, eu fiz a raiz. Vai voltar aqui, vocês vão ver que legal, olha só. Então, vamos fazer primeiro, então, aqui, todo mundo elevado ao quadrado. O 3 elevado ao quadrado, a raiz quadrada elevado ao quadrado e 2 quadrado. Então, aqui vai ficar, a área é igual, aqui vai ficar 3 vezes, 3 ao quadrado é 9. Raiz de 2 elevado ao quadrado é raiz de 4. Eu posso tirar da raiz agora. E 2 elevado ao quadrado é 4. Certo? Resolvendo aqui, então, eu tenho o seguinte, olha só, vai ficar 3 vezes 9, raiz de 4 é 2, dividido por 4. Então, 3 vezes 9 vai dar 27, 27 vezes 2 vai dar 54. 54 sobre 4, certo? 54 sobre 4, dá para eu posso simplificar se eu quiser, ou posso colocar um valor aproximado. Vai dar 13,5 centímetros quadrados. Eu vou colocar esse valor ali, tá? Então aqui vai ficar 13,5. Certinho? Bom, gente, é só isso, tá? A parte de cálculo, vocês voltem ela, vejam com bastante calma aí, mas é só isso mesmo. Tá bom? Qualquer dúvida vocês comentem, um abraço e tchau.